Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular a derivada da função x², primeiro num ponto genérico x e depois num ponto que tem a abscissa igual a 3, ou seja, o x igual a 3. Para calcular essa derivada, eu vou utilizar a definição. Então, derivada dessa função é um limite, considerando aqui um h tendendo a zero, ou seja, eu vou colocar um pequeno acréscimo no x, e esse acréscimo é um número muito pequeno. Então, eu escrevo agora o quociente de Newton, que é o valor da função com x mais esse acréscimo muito pequeno, porque ele está tendendo a zero, menos o valor da função em x, tudo dividido por essa variação no eixo x, que é chamada de h. Então, primeiro eu vou calcular o valor da minha função considerando x com um acréscimo de h, ou seja, qual o valor da minha função quando o meu x tem esse acréscimo. Então, como a minha função é x², vai ficar x mais h ao quadrado. X mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, agora eu vou trabalhar nesse quociente, que é chamado de quociente de Newton. Vou ver o que eu posso simplificar ali nele. Então, eu tenho aqui f de x mais h, que eu calculei agora, é x² mais 2xh mais h², menos o valor da função em x. Então, quando eu substituo o x por x mesmo, né, fica x². E no denominador eu tenho h. No numerador, eu posso simplificar esse x², que está negativo, com esse x² que está positivo. E posso colocar ali o h em evidência. Então, fica h que multiplica o 2x, mais, como era h², fica só h. Por que eu coloquei em evidência? Porque eu quero cancelar com esse h aqui que está no denominador, e eu sei que h é diferente de zero, ele não pode ser zero, ele tende a zero, mas não pode ser zero. Então aqui eu tenho 2x mais h. Esse é o valor do quociente de Newton. Agora, eu calculo o limite. Então, limite, quando o h tende a zero, de 2x mais h. Então, esse 2x cumpre o papel de uma constante aqui na minha função, já que o meu limite considera que h está tendendo a zero. Limite de uma constante é a própria constante. Então, é 2x. E limite de h, porque aqui eu estou fazendo limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então, limite de h quando h tende a zero é zero. Então, fica 2x mais zero, que é 2x. E essa é, então, o valor da minha derivada da função, considerando qualquer ponto x do domínio. Agora eu quero calcular o valor dessa derivada quando x é igual a 3. Então, basta substituir o x por 3. 2 vezes 3, 6. Então, o valor da minha função, da derivada da minha função, quando x é igual a 3, é 6. Então, calculamos a derivada sem utilizar a fórmula da derivação. Sem dúvida, com a fórmula da derivada de uma função polinomial, fica muito mais fácil. Mas, nesse momento, o que eu quero apresentar para vocês é
a ideia da derivada de uma função. E a gente consegue ver essa ideia da derivada de uma função quando a gente calcula ela utilizando a definição, utilizando limite.